Como nós temos dito já noutras vezes, nós estudamos, refletimos sobre um tema e depois vimos com apenas o intuito de o partilhar. O trabalho que nós temos é a de recolha, de fazer um roteiro. Então hoje também fiz esse roteiro, o roteiro com um convite para que me acompanhem nesse roteiro, uma viagenzinha curta por causa do tempo. Vamos visitar alguns pontos importantes e talvez, quem sabe, no final vocês possam sentir vontade, porque ficaram sensibilizados, e possam revisitar esses locais que onde nós vamos parar, aqui e ali, pontos fundamentais para esta viagenzinha, e possam depois revisitar, ou seja, possam pegar, ir à procura e estudar mais profundamente, olhar mais profundamente para o assunto que aqui só vamos aflorar, porque não dá para muito mais. É extremamente interessante o tema e, portanto, é esse que fica aqui o convite, e que no fim haja realmente quem queira fazer essa revisitação. Então, eu vou aqui avançar com esta, desculpem. É sobre a pedagogia de Jesus e o tema, não é? E vamos começar pelo Livro dos Espíritos, é o primeiro ponto de paragem. O Livro dos Espíritos, nesta questão 918, na nota, diz-nos: a educação, se bem compreendida, será a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manobrar o caráter, e depois vamos mais à frente perceber o que é o caráter, como se conhece a forma de estimular o intelecto, poder-se-á reforçar o progresso moral. É um grave erro acreditar que basta dominar o conhecimento para aplicá-lo de maneira proveitosa. Ora, nós sabemos que o mundo, e todos constatamos isso, o mundo evoluiu muito em termos tecnológicos, mas nem muito assim em termos morais. Há aqui grandes fragilidades. O homem não conseguiu fazer esse acompanhamento. É mais demorado. O conhecimento, nós sabemos onde ir buscá-lo. Cada vez há mais conhecimento, por isso cada vez há mais necessidade de fazer uma triagem, de procurar a fonte mais correta. Mas o facto é que conhecimento nós encontramos facilmente. Fazer essa aplicação, fazer essa transformação em cada um, essa é mais demorada, leva tempos. Nós somos espíritos velhos, em alguns casos, e, portanto, que repetimos erros e temos dificuldade em sair desses meandros onde nos situamos. Então, por isso, diz aqui que a educação, se for bem compreendida, é aquilo que nos vai levar para esse progresso, é a chave do progresso, e todos nós precisamos desse progresso. E não podemos fugir também àquilo que a doutrina nos diz em termos de lei do progresso. Desculpa, Amélia, estou aqui. Portanto, não podemos travar o progresso, temos que acompanhar o progresso, e quer queiramos ou não, temos que seguir. Eu lembro-me, num livro Falando à Terra, Emmanuel, no prefácio, tem uma expressão muito interessante que eu gosto particularmente desta imagem. Ele diz que a gazela acorda apenas com o cantar do pássaro. No entanto, a pedra só vai acordar com dinamite. Então nós temos que perceber onde é que nós nos situamos. Se queremos acordar, apreender todos os valores que aqui vamos aflorar, ou deixamos-nos estar adormecidos, embalados na superficialidade, e deixamos-nos andar um bocado sonâmbulos por aí. Então, esta era a primeira paragem, Livro dos Espíritos, na questão 918. Lembrando que a questão 919 é aquela importante que eu conheço de ti próprio, ou a ti mesmo.
E outro livro outro ponto que nós vamos visitar é este de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e que na introdução, eu pus as datas dos livros também para percebermos há quanto tempo temos estes estudos. É de 1908 e aqui Leon Denis tem vários passos, várias premissas que são importantes nós retermos antes de chegarmos à questão da pedagogia de Jesus. E uma delas é a origem, é uma lembrança, a origem de todos os nossos males, diz-nos ele, está na nossa falta de saber e na nossa inferioridade moral. Então, porquê inferioridade moral? Porque nós ainda não fizemos o percurso que é necessário para estar num patamar mais evoluído. Estamos todos misturados, estamos na diversidade, mas o facto é que há aspectos interiores que têm a ver com o egoísmo, o orgulho, que é o grande mal da humanidade, e que nos fazem ainda estar por aqui, ainda que não apresentemos alguns aspectos exteriores, ou apresentemos alguns aspectos exteriores melhores, digamos assim, do que outros, mas na essência isso não é bem assim. Todos estamos aqui porque esse é o nosso lugar. Nós temos a evolução adequada de acordo com aquilo que a Terra tem no seu conjunto e temos que estar exatamente neste planeta ainda de provas e expiações. Então, este é uma primeira chega. Depois, no mesmo livro e na introdução, diz-nos: sendo uma sociedade resultante das forças individuais, boas ou más, para se melhorar a forma dessa sociedade, é preciso agir primeiro sobre a inteligência e sobre a consciência dos indivíduos. Então, nós temos que partir do individual para o todo. Se nós mudarmos a cada um, melhorarmos a cada um, então no conjunto a sociedade ficará logicamente melhor. Não é? E, portanto, é isso que aqui nos é dito. Depois, ainda, é muito importante esta questão quando diz: a educação, sabe-se, é o mais poderoso fator do progresso. No fundo está de acordo com aquilo que foi dito e que está na questão 918. Pois contém em germe todo o futuro. Tem em germe, mas precisa de ser desenvolvido. Nós todos sabemos que nós temos uma semente de uma árvore, mas não podemos não saber que árvore é, mas ela tem lá todos os mecanismos para depois desenvolver. Nós também temos em nós esses mecanismos, temos é que encontrá-los, temos que fazer esse percurso, esse trabalho de burilamento para podermos fazer essa evolução. Então aqui contém em germe todo o futuro, mas, para ser completa, deve inspirar-se no estudo da vida sobre as suas duas formas alternantes, visível e invisível, na sua plenitude, na sua evolução ascendente para os cimos da natureza e do pensamento. E porquê estas formas alternantes, visível e invisível? É porque nós, evidentemente, que convivemos nos dois mundos, o físico e o espiritual. Estamos em permanente mutação. Nós interagimos, portanto não podemos descurar este aspecto, o aspecto de que a educação também abrange os dois lados da vida, os seres que estão num lado ou no outro. É importante reter. Portanto, isto são aspectos importantes para depois entendermos o seguinte. E ainda, um tempo se acaba, novos tempos se anunciam. A hora em que estamos é uma hora de transição e de parto doloroso. Todos nós estamos a sentir isso agora. E em 1908 já Leon Denis preconizava e dizia, e já vem desde esse tempo, portanto leva muito, é muito longo o caminho para se fazer essa mudança. Não é? Então, este era um outro aspecto que nós quisemos visitar, o livro de Denis. Depois, ainda, temos um livro de Dora Incontri, que ela é
doutorada em Educação, à luz da doutrina espírita, tem um livro muito bom, e no capítulo 1 ela fala da natureza humana e traz-nos um conceito de homem. O conceito de homem que ela apresenta e que nós conhecemos é: o homem é um ser animal, é um ser social e é um ser espiritual. Isto não podemos descurar, não podemos falar de educação, de evolução, sem bater nestes aspectos e entendê-los no seu conjunto. E isto não são fatores, não são situações fragmentárias, elas fazem parte de um todo. É importante também percebermos isso. Então, e também nos fala da individualidade. Então, a individualidade, este está mais lento aqui, não sei se é por aqui, mas pronto. A individualidade, porque é que falamos aqui em individualidade? Nós todos nesta encarnação temos uma personalidade, ou seja, somos um ser que já teve vivências múltiplas anteriores, que tem um conjunto de situações que foram apreendidas, de experiências ao longo dos milénios, mas neste momento estamos numa família, num país, num conjunto, numa sociedade, com determinadas tarefas, determinadas aprendizagens, determinada atividade que fazem e constituem a nossa persona, agora, nossa personalidade. Quando nós falamos em individualidade, temos que ir mais além, ou seja, a individualidade é o conjunto de todas as vivências que nós já tivemos. Isso forma a nossa individualidade. Ainda que nós não nos lembremos de situações anteriores, há aspectos inatos que aparecem, há tendências inatas que nós temos. Gostamos mais de umas coisas, gostamos menos de outras, temos apetência para umas situações, não temos para outras. Portanto, esses aspectos são inatos, não é? Vêm das nossas vivências anteriores, ainda que agora estejamos a desenvolver aquela que corresponde à ao nosso percurso atual, digamos assim. Então, quando nós falamos da individualidade, não podemos deixar de ter estes aspectos presentes, o seu grau evolutivo, portanto, o grau evolutivo de cada um. Todos somos filhos de Deus, irmãos em Deus. As oportunidades devem ser iguais para todos, mas não somos todos iguais, somos todos diferentes, não é? Porque temos graus evolutivos diferentes, porque temos tendências diferentes, temos experiências e tarefas que nesta vida também são diferentes e que vemos com uma missão que também é diferente para cada um. Portanto, somos irmãos, sim, mas diferentes, porque temos percursos diferentes e experiências completamente diferentes. Então, quando se pensa em educação, que é muito mais do que instrução, temos que ter estes aspectos presentes, porque ela devia ser bem diversificada, devemos conhecer bem a pessoa que temos à frente para depois podermos, quando nós temos os nossos filhos ou os netos, no meu caso, os netos, não é? Nós vamos observando quais são as tendências que eles apresentam, que aspectos é que trazem de novidade, e agora trazem muitas, porque vêm com o dedinho já preparado para carregar nos botões tecnológicos, não é? Da tecnologia, mas eles também vêm preparados para ouvir coisas que nós não fomos preparados para ouvir na idade deles, porque eles aceitam muito facilmente aspectos da reencarnação e outros aspectos que nós temos dificuldade ainda agora em perceber. E eles aceitam naturalmente. Por isso, trazê-los à casa espírita é um dever dos educadores, é um dever da família, trazê-los porque eles absorvem com facilidade os estudos que vão apresentando. Ora, é o que eu digo, isto andou para a frente, mas a Dora também nos fala, além destes aspectos do que é o homem, do conceito de homem e da individualidade, também nos fala do ser interexistente. E porquê este ser interexistente? Porque o homem é um espírito encarnado, certo? Sua existência na Terra é uma interexistência. Ele existe ao mesmo tempo em dois planos, o físico e o espiritual. Então nós vivemos simultaneamente o físico e o espiritual,
depois vivemos. E não é preciso muito. Nós todas as noites, ou no espaço em que descansamos, nós vamos ao mundo espiritual. Mas não é só nessas alturas que vamos, ainda bem que podemos ir durante o dia. Se eu quiser fazer uma sintonia, uma elevação mental, um pensamento a determinado teor, eu também frequento o mundo espiritual. E frequento o mundo físico, então sou um ser interexistente sobre esse aspecto. E isto é muito importante e faz toda a diferença, porque nós vivemos no plano físico com uma série de informações e influências que recebemos, mas que também damos. Nós influenciamos e somos influenciados, e depois, quando estamos na vertente espiritual, estamos nessa vivência espiritual, nós também influenciamos e somos influenciados. E, portanto, toda a nossa aprendizagem decorre destes aspectos. Isto é extremamente importante. E agora tem uma frase muito engraçada, que eu achei muito engraçada, que ela diz que o ser encarnado, ele é como um mergulhador. De vez em quando ele tem necessidade de vir à superfície para recolher o oxigênio. Então nós também, de vez em quando, temos necessidade de nos libertarmos, de fazermos essa emancipação da alma, para podermos recolher as energias que nos favorecem e de que necessitamos, porque precisamos desse alimento, o alimento da alma, tal como precisamos, às vezes muito mais do que aquilo que precisamos do alimento físico. Vou experimentar aqui. Então, agora encontre, para perceber esta situação do ser interexistente, eu vou aqui aprofundar mais neste slide. E ela diz-nos o seguinte: a nossa individualidade integral perde-se em milénios passados, já o referimos. Depois, fora do corpo, assumimos uma individualidade mais plena do que a apresentada na nossa vida social. No íntimo de nós mesmos, somos o que pensamos e o que sentimos. O que é que se quer dizer com isto? Então eu fora do corpo sou diferente daquilo que sou quando estou no corpo físico? Todos nós somos. E porquê? Porque nós no corpo físico estamos condicionados, estamos amarrados a um corpo físico. E portanto há todo um conjunto de situações que nos chamam a atenção. Eu posso usar a máscara, por isso é a personalidade, eu posso usar a máscara, estar a sentir uma coisa, mas querer mostrar uma outra situação, mas quando eu estou no mundo espiritual, eu já não consigo fazer isso. Sou eu comigo própria, eu pensamento e eu sentimento. Eu já não consigo ter essa capa que me esconde um pouquinho, não é? Portanto, este aspecto do ser interexistente faz diferença, porque estando nós encarnados ou estando no mundo espiritual, desencarnados, não é só desencarnados, é naquele momento em que podemos fazer o desdobramento, nós temos situações diferentes. E muitas vezes nós convivemos aqui com pessoas boas, mas no nosso íntimo, no nosso âmago, ainda não conseguimos libertar-nos de determinadas situações, e quando quando nos emancipamos, vamos muitas vezes ao encontro daqueles que não são as melhores companhias, certo? Então, também ainda uma terceira situação, que é, não temos uma vida de relação apenas no plano carnal, é o que no fundo está a ser dito. Muito mais intensa e verdadeira é a nossa vida de relações espirituais, e essa todas nós fazemos. Todos nós fazemos essas relações, todos temos essas relações. A nossa atmosfera psíquica não é uma ilha isolada, ela interage com as atmosferas psíquicas de outros seres. Portanto, nós não estamos isolados. O corpo físico, muitas vezes, é que nos preserva desses contactos, dessas influências. Mas, na realidade, quando nós nos libertamos, nós vamos para onde estão, somos imã, de certa forma, e atraímos outros da mesma maneira. Ora, e chegamos a Herculano Pires, e em Herculano Pires ele refere
para falar de educação, refere um pedagogo francês, o René Hubert, e diz, ele define a educação como um ato de amor, pelo qual uma consciência formada procura elevar ao seu nível uma consciência em formação. E eu acho que este é o conceito que melhor faz a passagem para nós começarmos a falar de Jesus. Quando ele diz que é um ato de amor, porque Jesus foi amor, é amor, porque é uma consciência, sendo, e que nos diz o Livro dos Espíritos, que foi o ser mais perfeito que pisou a terra. E portanto, que quer elevar as outras consciências, que somos nós, à consciência maior, que é a dele. Então, esse processo educativo que está subjacente neste tema geral é um ato de amor. E é referido por Herculano Pires neste livro, a Pedagogia Espírita, e neste capítulo, o Mistério do Ser. Ora, um outro autor que fala sobre a educação apresenta-nos uma outra imagem e complementa um bocadinho aquilo que foi dito anterior, porque ele diz: Jesus apresentou-se a ele mesmo perante a humanidade como mestre e salvador. Ele disse: eu sou o mestre, dizia ele aos que o rodeavam, para escutar a sua palavra sempre inspirada e convincente. Ora, se ele se intitulou Mestre e Salvador, é porque a mestre é aquele que educa, e educar é apelar para os poderes do Espírito. Mediante esses poderes é que o discípulo analisa, perquire, assimila e aprende. Ora, Jesus fez isso sempre e fê-lo na prática, fê-lo com demonstração. Deixou várias máximas que até hoje nós temos dificuldade em percebê-las, pelo menos eu falo por mim, não é? Não conseguimos, numa máxima que ele deixou, não conseguimos retirar todo o conteúdo que, mesmo ao fim deste tempo todo, levamos tempo a retirar o conteúdo que ele quis abarcar, que ele quis atingir, ou que ele quis dar-nos. Mas é verdade que ele procurou sempre que as pessoas se encontrassem dentro de si os mecanismos para fazerem essa mudança, essa educação, digamos assim. Ele não quis fazer por nós, ninguém pode fazer por nós, cada um tem que fazer por si. E é no fundo isso que nos diz o Vinícius, que é um pseudónimo, é Pedro de Camargo, e neste livro, o Mestre na Educação. Eu quero dizer que este livro foi reeditado pela Federação Espírita Portuguesa no ano 2015, mas ele é de 1976. Mas a Federação tem já este livro reeditado. Ora, depois passamos para o livro de Divaldo. Eu trago, eu não sei se vocês têm cá, mas a Federação tem. Diretrizes para o Êxito. Eu comecei a ler o livro e achei-o muito, muito bom. E logo no capítulo 1 tem exatamente um texto que tem o título do trabalho que nós demos, que é a Pedagogia de Jesus. E Divaldo, Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo, este livro é de 2004, mas foi reeditado aqui pela Federação em 2016, diz-nos o seguinte, Joana: a valiosa contribuição da psicologia infantil, que ele desapareceu, a valiosa contribuição da psicologia infantil abriu espaços para mais profundo e claro entendimento em torno das possibilidades de aprendizagem da criança.
Nós sabemos, a psicologia é uma área do conhecimento muito mais recente, mas ela tem contribuído substancialmente para este espaço que nos permite um entendimento mais profundo das possibilidades que a criança tem de aprender. E depois realça, merece em especial destaque, o relatório Jacques Delors, ora encomendado pela Unesco, que trata dos 4 pilares de uma educação para o século XXI. Eu não sei se as pessoas conhecem, este é um relatório no tempo em que Jacques Delors foi Presidente da Comissão Europeia, durante 10 anos, a Unesco encomendou esse estudo, foram reunidas personalidades do mundo inteiro especializadas na área para refletirem sobre aquilo que era necessário para a educação do século XXI. Isso foi feito no século XX ainda. A publicação em português, creio que da Porta Editora, é de 1996. E vamos ver, e o Joana de Ângeles fala deste aspecto, na psicografia de Divaldo, para chamar a atenção que estes 4 pilares têm uma relação incrível com a pedagogia de Jesus e com aquilo que Jesus nos deixou há mais de 2000 anos atrás. E é isso, no fundo, que nós trazemos aqui para esta abordagem. E vamos ver quais são esses pontos, esses aspectos. São 4 pilares. 4 pilares. O saber, o aprender a conhecer, o aprender a fazer, conhecer, fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser. Sendo que o aprender a ser reúne muitos dos outros. Portanto, no fundo é um acumular, não é? E é extremamente interessante, há muitas áreas já a trabalharem esta temática, mas vamos ver como é que se enquadra tão bem esta reflexão que foi feita e que foi apresentada no relatório conhecido de Delors e que está muito ligada àquilo que são os ensinos de Jesus à época, práticos. Ora, continuando, no livro, diz-nos: descobre-se que esses valores encontram-se na pedagogia de Jesus, porquanto a sua preocupação, a preocupação de Jesus na altura, constante, era a de autoiluminação daqueles que o buscavam. Na altura em que estava encarnado, mas continua a preocupação, visto que ele é o governador do planeta, não é? Procura que nós façamos esse caminhar, essa iluminação, essa busca daquilo que temos guardado em nós, dessas potências, que são as potências da alma. No livro de Leon Denis, que eu apresentei há pouquinho, no final tem um capítulo só que são as potências da alma, e vale a pena depois vocês revisitarem esse espaço e lerem, por exemplo, sobre a vontade, que tem um peso incrível em todo o percurso do ser humano. E, continua Joana, a sua é uma mensagem incessantemente fundamentada no conhecimento, que liberta e conduz, retirando o ser da ignorância, oferecendo a diretriz para o conhecimento de si mesmo, para que depois pudesse entender o próximo, passando a amar a Deus. Reparemos, ou lembremos, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se nós não nos amarmos a nós mesmos, nós não conseguimos ter capacidade de amar o próximo, e não amando o próximo também não temos capacidade de amar a Deus. Portanto, o conhecimento é fundamental. E isso tem a ver com aquele primeiro pilar, que é saber, conhecer. Não é? Está aqui um dos aspectos. Estes referidos por Joana de Ângeles, depois trago um outro mais detalhado de outra autora. Ainda, e está lento, o segundo aspecto: nunca tomou o fardo das aflições dos outros, ensinando cada qual a carregar a sua cruz. Estimulando ao progresso, dignificou o trabalho, informando que o pai até hoje trabalha e ele mesmo também. Então, é o saber fazer, não é? O aprender a fazer.
Depois ainda, os seus eram sempre relacionamentos edificantes, sempre, nós sabemos. Com ele, a convivência é aprendida mediante o resultado e exercício da tolerância que leva à fraternidade. Este aspecto do saber conviver, não é? Que é fundamental. O grande problema nosso, dos seres humanos, é exatamente a convivência, são as relações, são as disputas, as guerras, etc. Portanto, e ele mostrou isso, inclusive na escolha que ele fez dos apóstolos. Reparem que ele escolheu apóstolos completamente diferentes uns dos outros, com características completamente, formas de estar diferentes. Não é? E se formos olhar no trabalho que eu depois no livro que eu depois vou apresentar, a autora fala bastante disso mais à frente, mas que eu não deu para trazer hoje, mas refere esses aspectos dos apóstolos como sendo os vários tipos, as personalidades, as várias características do ser humano no seu geral. Cada um deles tinha essas vertentes. Lembramos-nos de Pedro, que sendo aquele que era mais próximo, negou 3 vezes, falando de Judas, etc. Portanto, daqueles que não acreditavam, Tomé, e assim sucessivamente. Portanto, todos eles tinham características que, no fundo, representam um pouco, representa nós todos, na sua caminhada. Mas mesmo assim, fez o conjunto, não separou ninguém. Por outro lado, ainda na vertente dos 4 pilares, vamos fazer a relação quando ele diz: nunca deixou de valorizar a realidade espiritual de si mesmo, nunca deixou de valorizar, induzindo os seus discípulos e todos os aprendizes a descobrirem a realidade de que eram constituídos. Incessantemente convidava os seus ouvintes ao autoconhecimento para que se tornassem cartas vivas do Evangelho. Então, será o aprender a ser. A pessoa tem que ir dentro de si própria e perceber quem é, perceber quais são as suas fragilidades, entendê-las, confrontar-se com elas, para depois poder fazer esse trabalho de mudança. Porque se nós andarmos sempre a pedir muita coisa, mas não fizermos mudança nenhuma em nós, como é que pode haver resultados diferentes, não é? Portanto, é importante perceber aquilo que, aqui, esta relação que acontecia com as máximas já vou muito para a frente, as máximas de Jesus e aquilo que é no relatório, agora andei para a frente, tenho que andar para trás, do relatório do Delors, estava aqui. Ora, continuando na nossa caminhada, vamos para um outro livro, e é esse livro que é um estudo aprofundado com base no relatório Delors. É um estudo e é um trabalho que depois foi publicado num livro de Sandra Borba, não está assim tão disponível por aí, mas ela faz um trabalho muito bom, de grande reflexão, e diz-nos o seguinte: o relatório Delors, na sua essência, representa um apelo ao homem cansado dos dias atuais, de contradições, violências sociais, medos, injustiças sociais, de forma a que ele possa encontrar-se consigo mesmo na descoberta do tesouro que traz em si, como um diamante sobre o cascalho, necessitando de burilamento pelas ferramentas educativas do conhecer, do fazer, do conviver e do ser. Então nós somos diferentes uns dos outros? Não. Nós temos essas potencialidades todas em nós. São as potências da alma. Só que muitas estão bem escondidas, amarradas, em que nós não tivemos ainda força, vontade, se calhar alguns nem despertam para isso. Nós já estamos com o conhecimento da doutrina espírita, já estamos a fazer aprendizagem, já demos um passo à frente, mas há quem ande completamente adormecido ainda
e, portanto, sonâmbulo por aí, e nem sequer estes aspectos ainda apreendeu ou se confrontou com eles. Portanto, nós temos essas potencialidades, há que ir na busca dessas mesmas potencialidades, desenvolvê-las, tal como nós fazemos com as nossas crianças. Nós não tentamos que elas saibam mais, sejam melhores, saibam discernir, saibam fazer escolhas. Então, elas também são orientadas nesse sentido, mas elas têm que aprender a fazê-lo. Nós também somos crianças, mas somos crianças espirituais, ainda estamos num processo inicial. Logo, precisamos de tomar nas nossas mãos essas armas para fazer essa caminhada. E apresenta-nos então a Sandra estes 4 pilares do relatório e apresenta-nos em simultâneo a relação entre elas. Então, eu vou-me pôr aqui deste lado, desculpa. Aprender a conhecer, por exemplo, quando Jesus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. No aprender a fazer, faz isso e viverás. Já vamos detalhar um pouquinho isto, estas situações. Aprender a conviver, fazei aos outros o que gostarias que eles vos fizessem. E aprender a ser, sede perfeitos. Então, estes são os pilares, as máximas do Cristo que podem ser correlacionadas. Mas, para isso, para que isto possa acontecer, nós trazemos tantas coisas, tantas marcas, tantos conhecimentos que nos deram anteriores, tantas coisas que absorvemos e que temos dificuldade em aceitar ou em entender esta relação, esta aprendizagem com essas máximas que Jesus nos deixou. E porquê? Por causa dessas camadas que fomos pondo em nós e que agora temos dificuldade de nos libertarmos. E por isso eu lembro aqui Fernando Pessoa, neste guardador de rebanhos de poemas de Alberto Caeiro, quando ele diz: procuro despir-me do que aprendi, procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram e raspar a tinta com que me pintaram os sentidos, desencaixotar as minhas emoções verdadeiras, desembrulhar-me e ser eu. Então nós temos que ter coragem de fazer isso, é escolher ir àquilo que nós temos de conhecimento anterior, perceber o que é que não serve, que está ultrapassado e que está a condicionar toda a nossa aprendizagem daí para a frente. E se nós percebermos, se nós olharmos, há paradoxos incríveis. As pessoas dizem: eu não acredito na vida para além da vida. Ok? Portanto, a vida acaba, é entre o berço e o túmulo, acabou, não há mais nada. Mas depois, quando alguém morre ou desencarna, a pessoa diz: olha, descansa em paz. Mas descansa o quê? É o corpo que vai descansar? Então o que é que as pessoas põem descanso em paz? Ou, não é? Portanto, há estas... Não há descanso, não é? Portanto, há ali um tempinho, pode haver um descanso, mas de qualquer forma, até nisso, as pessoas não são coerentes nas afirmações que fazem, depois com as coisas que dizem. E ainda é o descanso eterno. Também, essa também ainda é pior. Isso era Então, há que limpar, há que nos libertarmos desses conceitos que nos introduziram tempos e tempos, se calhar vidas sucessivas, e temos de nos libertar e ter abertura para novas situações. Por isso, conhecerás a verdade e te libertarás. Não é? É o que dizia Jesus, saber, aprender a conhecer é fundamental. E depois há uma outra expressão que eu também trago aqui, que eu achei muito interessante, que é de um senhor que ele faz palestras pelo mundo inteiro, é uma pessoa muito bem sucedida, fundador de uma empresa e diretor-geral ainda, creio eu, e que num prefácio à edição brasileira do livro de Capra, A Teia da Vida, ele tem um discurso muito interessante e costuma apresentá-lo
Ele é desafiador, até nas palestras que costuma fazer, creio que também visita bastante Portugal, mas fui buscar nesse prefácio do livro o seguinte: minha própria experiência, diz ele, é que quanto mais entendemos a grande realidade na qual vivemos, mais humildes nos tornamos. Adquirimos um respeito excepcional por todos os seres vivos, sem qualquer exclusão. Passamos a ter um relacionamento melhor com todos. Desenvolvemos uma nova ética, não nos deixando levar por falsos valores. Conseguimos viver sem ansiedades, com mais flexibilidade e tolerância. São dois testemunhos. Então há que tirar tudo aquilo que está errado nos nossos conhecimentos e ter mente aberta para novas situações, sempre com espírito crítico, como nos ensina Kardec, analisando. Aliás, é uma das coisas que o espírita deve fazer, é ver tudo, ouvir tudo, ler tudo, mas depois só reter aquilo que considera essencial, fazer o discernimento. Essa também é um convite. Creio que Albino Teixeira, o espírito, e o livro não me lembro, mas achei muito interessante porque diz isso, o espírita deve fazer isso, não é? Ler tudo para perceber e para poder conhecer, ouvir e entender, portanto, e absorver, depois discernir, analisar e reter apenas aquilo que é aquilo que considera a essência ou importante para reter. Continuamos na nossa caminhada e vamos ver então daquela comparação que a Sandra faz sobre o aprender a conhecer e com o conhecereis a verdade e ela vos libertará. E diz-nos, exige uma atitude ativa, não é ficar parado, a olhar, a pensar, não, é agarrar a situação, meter as mãos na massa, digamos assim, também no fazer, mas aqui no conhecer. A busca do conhecimento, o que envolve o estudo, a pesquisa, o esforço intelectual permanente. E não vale a pena nós dizermos que estamos já com uma idade avançada, porque a ciência também já prova que as nossas células estão sempre em renovação. Portanto, se nós não estivermos em renovação, aí sim enferrujamos. Por isso é que nós temos que estar sempre a estudar, não é, Amélia? Nós aprendemos isso nas nossas profissões. Então, exige uma atitude ativa, a busca do conhecimento, o que envolve o estudo, a pesquisa, o esforço intelectual permanente. Essa busca exige libertação interior de pré-conceitos. Afinal, ninguém quer ser preconceituoso, mas afinal temos preconceitos, certo? Porque à partida, se nós já temos uma ideia, em nós, armazenada, temos dificuldade em substituir essa ideia por outra. E muitas vezes, por comodismo, nem nos damos ao trabalho. Aquilo já está apreendido e eu já nem vale a pena mexer nisso. E há muita gente que vai exatamente por aí. Fica num imobilismo e não procura, dá muito trabalho. Hoje queremos tudo muito rápido e temos dificuldade, por aquilo que nós percebemos e verificamos, percebemos e vamos vendo, em ir mais profundamente. Vamos muito pela superficialidade. Lemos aquilo que é mais rápido, é o superficial, às vezes nem vamos confrontar se é verdade ou não, e já estamos a andar e a aceitar e nem verificamos, por falta de tempo, mas teremos que fazer um estudo mais aprofundado. Então, aprender a conhecer. Depois, eu estou a andar muito depressa aqui com... Depois diz, quando a máxima de Jesus é faz isso e viverás, no aprender a fazer, exige a coragem de executar, de correr riscos, de errar na busca de acertar. É um convite permanente à descoberta de métodos e instrumentos mais integradores.
que respeitem os saberes e fazeres dos outros. Por um lado, a aceitação do outro e, por outro lado, a ação, o querer, o arriscar, o não ter medo, não é? Deixo-me ficar, tenho medo de errar. Também acontece muitas vezes aqui na Casa Espírita, as pessoas não querem falar, não querem pôr questões, às vezes, porque têm medo, uma questão que não fazia sentido, a outra vai criticar, mas nós estamos para aprender, ou para perceber, ou para dar valor à crítica que alguém queira fazer. A crítica que alguém queira fazer, temos pena, mas é da própria pessoa, não é? Fica com a própria pessoa. Nós temos que nos libertar, arriscar, não é? Não ter medo de errar. Peço desculpa. E ainda, com a mesma máxima, diz-nos a autora, em diversas situações Jesus demonstra, em palavras e atos, a necessidade da coerência entre pensamento e ação, como se encontra nos textos. E vamos ver aqui alguns textos. Por exemplo, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Trazendo isto para nós, que achamos que temos direitos e que o nosso guia deve estar à nossa mercê. Então o meu guia sabe que eu preciso de uma determinada coisa. Ele sabe, não preciso de estar a pedir. É assim? Mas não é. Porque ele não vai infringir o livre-arbítrio, porque nós temos direito ao livre-arbítrio. Então temos que ser nós a tomar essa iniciativa. Não é? Portanto, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Se nós não formos na busca, vamos sempre ficar na imobilidade. E portanto, é importante o aprender a fazer. Muito será pedido a quem muito foi dado. Ora, sabemos que quem mais sabe deve partilhar com quem menos sabe. Quem mais tem experiência deve partilhar com quem tem menos experiência. Mas também, quem mais sabe, quem tem mais experiência, quem já está num outro patamar, não quer dizer que seja mais evoluído, mas está num outro patamar, num determinado conhecimento, tem mais responsabilidades. É exigido mais. Se uma pessoa, por exemplo, no caso das crianças, se uma criança tem preparação ou já demonstrou que tem possibilidade para ir mais longe, nós vamos sempre querer que ela vá mais longe. Aquela que naquela área não tem essa possibilidade, nós temos que lhe dar mais tempo, ela lá chegará, mas como somos todos diferentes, temos conhecimentos diferentes, logo cada um tem um tempo diferente e é preciso perceber isso, mas quem mais sabe, a mais responsabilidade tem. Então nós na doutrina espírita temos mais responsabilidade, porque aqueles que ainda não adentraram, que ainda estão trôpegos e adormecidos, ainda não acordaram. Quem já acordou tem responsabilidades porque já é testado, já avançou, então os seus canais de conhecimentos estão diferentes, logo têm embates diferentes também. Reconhece a árvore pelos frutos. Ora, todos nós conhecemos e percebemos esta máxima. Não é por aquilo que eu digo, mas sim por aquilo que eu faço. Eu posso mostrar por aquilo que eu executo, não por aquilo que eu digo. Eu posso ser muito bom expositor, digamos assim, mas depois se não fizer nada, fica só na exposição, não é? E depois quando chegar lá do outro lado, tenho lá alguns à espera e dizer assim, então, mas tu não estavas lá a dizer que era uma determinada maneira e não fizeste, não é? É complicado, não é? Nós depois sermos confrontados com essa situação. E então, continuando. Estou quase tenho que avançar. Aprender a conviver. E Jesus, na máxima, dizia fazer aos outros o que desejaríamos que os outros nos façam.
O amai-vos uns aos outros, exemplificado pelo Mestre Nazareno, está detalhado em ensinamentos incontáveis, originados nas diversas situações do cotidiano, as boas maneiras, o perdão, a solidariedade, a sinceridade, o respeito às diferenças individuais, dentre outros. Lembramos-nos que fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam é uma máxima, é uma regra áurea, é transversal a todas as civilizações de todos os tempos, não é? Nós encontramos isso desde sempre. E está no saber conviver. Fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam é também a mensagem crística, por excelência, a mensagem do respeito, da tolerância e da cooperação fraternal. Nós temos que respeitar o outro naquilo que são as diferenças, naquilo que o outro é capaz ou não, assim como queremos ser respeitados. É? Portanto, eu posso não concordar, mas tenho que respeitar desde com limites, porque se tiver a ver com o bem comum, tiver a ver com a saúde pública, se tiver a ver com uma série de situações que são comuns, aí nós temos que atuar, não é? Não podemos ficar indiferentes. E no outro não pode fazer tudo aquilo que não deve fazer tudo aquilo, poder pode, mas não deve fazer tudo aquilo que quer. É importante também perceber esses limites. Sede perfeitos. Ora, se nós formos lá, há ao capítulo do Evangelho do Sede perfeitos, nós começamos a perceber a lista, e ficamos um bocadinho angustiados, eu acho, pelo menos eu fico. Mas aquilo é o objetivo. Nós estamos a fazer uma caminhada, então se tivermos lá uma coisinha que já conseguimos fazer, já é muito bom, não é? Porque aquilo tem lá uma listagem imensa. Então, aprender a ser, sem qualquer sombra de dúvida, é o mais importante entre todos os princípios e é aquele quarto pilar, aprender a ser. O pilar para a educação do século XXI. Jesus busca no íntimo de cada interlocutor a sua força divina de autossuperação e de crescimento espiritual. Encontramos esse exemplo em Maria de Magdala, em Zaqueu, em Paulo, dentre outros. Aprender a ser. E, ainda, a minha animação está lenta, mas aqui está pior. Tenho que ir para ali. Ao pronunciar, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, resplandeça a vossa luz diante dos homens, Jesus aponta para as inesgotáveis possibilidades da evolução humana. É o incentivo que sempre nos foi dado para que nós procuremos, não desanimemos, consigamos superar-nos a nós próprios, mesmo perante as dificuldades. Porque percebendo o porquê das dificuldades, também conseguimos mais facilmente entender a razão que estamos aqui, entender o nosso objetivo na vida e, portanto, termos pessoas mais serenas, porque é aquilo que hoje em dia é importante, ter serenidade no meio de toda esta amálgama que está a acontecer. A saúde física não é exemplo de saúde espiritual. Portanto, a pessoa pode ter uma excelente saúde física e não ser espiritualmente saudável. Então, nós temos que aspirar à nossa saúde espiritual e superando, evoluindo e sendo melhor um pouquinho amanhã daquilo que fomos hoje e chegarmos ao fim da nossa vivência terrena com uma contabilidade positiva nesta caminhada. Ora, ainda, são dois slides e chegamos ao fim desta viagem e temos dois convites. Este é o primeiro convite da autora que diz: o Evangelho do Cristo é um manancial inesgotável, fonte de esclarecimento e consolo para quantos buscam as lições imorredoras. O Evangelho não é um livro para ler, é um manual de proceder. Enquanto nós não conseguirmos perceber que é um manual de proceder, vamos ter dificuldades em fazer o avanço. Ele deve ser lido, mas devagarinho e com aquela situação de ver onde é que podemos encaixar aquele ensinamento no nosso dia-a-dia e na nossa vivência com os outros.
E por isso é o convite da autora. A cada leitura, novas descobertas. A cada leitura, ou não é? Eu já leio o Evangelho há 30 anos. Às vezes ainda há coisas que eu... Tem que ser lá ver. Ainda não tinha lido. Já tinha lido, mas achei que não tinha lido. Ou não tinha aprofundado, ou não tinha lido com olhos de ver, ou não tinha, ou não estava desperta para aquele ensinamento, porque ele não estava a se vivenciar. Na altura em que nós estamos a vivenciar uma situação, e vamos encontrar algumas coisas que antes não estávamos despertas para. São as nossas percepções, não é? A percepção que está sempre dependente um pouquinho também daquilo que nós estamos a vivenciar. E depois o convite de Joana de Ângeles, no livro psicografado por Divaldo, que nos diz assim: se já sentiste a mensagem de Jesus, ouvindo-a, lendo-a ou escutando-a no coração, não te detenhas. Aproveita este momento importante e deixa-te penetrar por ela, a fim de que a tua seja uma aprendizagem valiosa que te facultará a alegria de viver. É o convite de Joana de Ângeles neste livro, Diretrizes para o Êxito. A bibliografia que foi aqui apresentada, portanto, o Livro dos Espíritos, o problema do ser, do destino e da dor, a educação segundo o Espiritismo, a pedagogia espírita, o mestre na educação, diretrizes para o êxito e reflexões pedagógicas à luz do Evangelho. Muito obrigada, estou disponível para...